Filhos, seres individuais ou continuação da vida dos pais. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você está aqui no Como Ser Produtivo Sendo Ansioso. O tema de hoje que eu gostaria de tratar com vocês é sobre pais tóxicos. O tema de hoje é um tema que eu tenho quase total propriedade para tratar sobre, sabe? É um tema que era muito recorrente quando eu era mais novo, sobre ter pais tóxicos e ter uma relação nada saudável com eles. Conforme eu tive essa experiência, eu aprendi que existe uma linha muito fina, sabe? Tipo, uma linha tênue entre relação saudável e relação tóxica entre pais e filhos. O que infelizmente ainda é muito comum, sabe? Não ter um relacionamento saudável com seus pais ou com seus filhos. É infelizmente uma coisa que é muito recorrente na sociedade que a gente vive hoje. Preocupante também porque algumas pessoas tratam os filhos como continuidade de suas vidas e não como seres individuais, o que de longe nota-se que não é nada saudável, sabe? E hoje eu tô aqui para falar sobre a minha experiência em relação ao assunto e não tratar a minha opinião como uma verdade absoluta para que tudo se resolva na vida de outras pessoas, sabe? Quando eu era mais novo, eu era uma criança muito complexa, o que aos olhos de outras pessoas diriam que eu era uma criança muito, mas muito complicada. Mas eu não acho certo falar que uma criança é muito complicada, porque, bom, é uma criança, ela está em desenvolvimento, não é para ser fácil, né? Não é para ser fácil. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida em relação à separação dos meus pais e o ambiente que a gente vivia quando eles moravam juntos. Então, para mim, era muito difícil, sendo uma criança, tendo que lidar com certas situações. Antigamente, eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais. Hoje em dia, eu tenho um relacionamento, tipo, totalmente diferente, totalmente positivo com a minha mãe, que é com quem eu tenho mais contato. Mas nem sempre nosso relacionamento foi maravilhoso assim, sabe? O relacionamento que a gente tem hoje, a gente passou por muita coisa junto, em muitas situações que a gente sabe que não sabia que era o momento e que hoje em dia era uma puta lição. Quando eu tinha 5 anos, eu fui sequestrado. Eu tava passando as férias com a minha mãe e meus irmãos na casa da minha tia, e no decorrer dessa loucura, que foi toda resolvida, hoje eu voltei pra casa e tô aqui pra falar pra vocês. Talvez em outro vídeo eu esclareça essa situação do sequestro e tudo mais. Mas voltando pro assunto principal. Aquele dia em diante, eu acredito que não só na minha infância, mas no decorrer de toda a minha adolescência, eu tive que suportar, porque não era uma coisa fácil, a superproteção da minha mãe devido a essa situação de sequestro. Isso tudo abrangeu em todas as áreas da minha vida, sabe? Não tô dizendo que ela foi errada em se preocupar comigo, ela estava super certa em se preocupar comigo como eu sendo filho, mas é a questão que eu volto a dizer da linha tênue entre o saudável e o não saudável, que você pode achar que você tá fazendo bem para aquela pessoa, sabe? Mas se for acima do limite, você tá sufocando ela, e a questão da superproteção não é saudável, porque acaba fazendo com que seu filho, sua filha, tenha um nível mais alto de ansiedade por achar que não é capaz de fazer certa coisa por conta do seu medo absurdo de acontecer algo. Então, seu filho, consciente ou inconscientemente, cria uma ideia na cabeça de que ele não vai conseguir fazer nada sozinho sem que esteja protegido por você. Ele vai sentir medo na maior parte do tempo de fazer qualquer coisa, e quando ele fizer, vai tratar como se aquela coisa não fosse suficiente, como se ele não fosse suficiente para fazer aquilo. Não importa em que área da vida dele você é super protetor, mas você tem que parar. Ou você tornará o seu filho cada vez mais uma pessoa ansiosa, e cá pra nós, ansiedade é horrível. Entre diversas outras áreas e comportamentos que um pai pode ter com o filho. O que eu vejo mais hoje acontecer é os pais agirem como se os filhos fossem realmente continuidade de suas vidas e não seres individuais, sabe? Com suas cabeças, com seus pensamentos, com suas ideias e desejos próprios. O que faz com que aquela criança que está em desenvolvimento cresça cada vez mais ansiosa, cada vez mais achando que os sonhos dela, os desejos dela, as vontades, pensamentos não sejam dela, sabe? E que ela tem que fazer algo para te agradar e não para se agradar. Acredito que o primeiro pensamento que uma pessoa que deseja ter filhos
é que, pô, eu quero que essa criança seja a continuidade da minha vida ou tá tudo bem ela seguir um caminho diferente do qual eu não seguiria. Na minha concepção, não se pode mudar uma pessoa, isso é um fato. Como diria Anne Frank, os pais somente podem dar conselhos bons e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa. A pessoa que supostamente você deu a vida tem uma vida que não é a sua, é a dela, sabe? Você tá no direito de não concordar com direcionamentos que ela tá dando pra vida dela, com comportamentos que ela vem tomando, sabe? Com decisões que ela vem tomando sobre a própria vida, mas você só pode aconselhar de acordo com o que você acha certo. Porém, seu filho é um ser individual, não deve seguir a vida que você quer que ele siga, sabe? Deve seguir a vida que ele quer que ele siga. Sendo assim, certos aos seus olhos ou não. A minha mãe só foi deixando de ser super protetora a partir do momento que eu consegui o meu primeiro emprego e precisava ir para o trabalho sozinha. Precisava trocar o horário da escola de manhã para ir para a noite e ir sozinho para a escola. E ela percebeu que eu estava tomando o meu caminho e sabendo tomar o meu caminho. E que por mais que eu não cortasse não concordasse com algumas coisas, eu precisava tomar as minhas próprias decisões e o máximo que ela podia fazer era estar ali, sabe? E ela entendeu isso. Não que hoje ela não seja super protetora, mas ela aprendeu bastante sobre os limites da super proteção. E hoje, e hoje ela é mãe, não mais dona, porque era assim que ela se comportava, sabe? Ela agia como se fosse dona de mim, tipo, não sejam dona dos seus filhos, sejam pais. A partir do momento que você entende isso, o relacionamento com seus pais, o relacionamento com seus filhos vão mudar, tipo, completamente. Não tô dizendo que você deve deixar os seus filhos totalmente livres, sabe? Sem nenhum tipo de limite. Claro que não, tem que ter um limite, mas você como pai, você como mãe, tem que saber o limite do seu limite. Que por limitar muito uma criança, uma pessoa, com coisas simples, só vai prejudicar mais a saúde mental e os comportamentos dessa pessoa. E conforme ela for crescendo, você não vai conseguir mais limitar as coisas, que deveriam ter limites absurdos, sabe? Dar limites absurdos é totalmente desgastante. E se bobear, com o tempo, vocês vão parar de se falar, sabe? Com o tempo, vocês vão parar de se falar, o relacionamento de vocês vai ser desgastante, não vai ser legal. E assim, basicamente, a minha opinião é essa. Não tô dizendo que você deve levar a minha opinião como uma verdade absoluta. Mas é só minha opinião, é só uma vivência minha, sabe? Sobre relacionamento com pais tóxicos. E que sentando e conversando, cara, vocês vão ter os melhores dos resultados. Então, assim, eu tô voltando agora a gravar os vídeos, sabe? E se vocês quiserem uma parte 2 sobre esse assunto, eu vou estar trazendo pra vocês também, não tem problema algum. Posso estar trazendo outras experiências que eu tive com a minha mãe ou esclarecendo algumas experiências que eu tive com ela que, tipo, na cabeça de algumas pessoas podem ser coisas simples, mas que não são saudáveis, por experiência própria, tô dizendo. Mas assim, eu vou tentar gravar os vídeos, tipo, tentar seguir o cronograma, mas a responsabilidade não é pequena de ter um canal sobre psicologia, sabe? Você tem que trazer os temas com a total sensibilidade possível e responsabilidade também, porque dependendo do que tu falar aqui, vai ajudar ou não uma pessoa, sabe? Então é super importante. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu faça a parte 2 do vídeo, vocês comentam aí, compartilha, curte bastante com os seus amigos, com as pessoas com quais você quer compartilhar isso, da maneira mais responsável possível, sabe? Sentar e conversar, seja com seus pais ou com seus filhos, se vocês não quiserem que eles se afastem de vocês com o tempo, né? Mas é isso. Domingo que vem a gente tem um encontro aqui também, super importante. E, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aí, dar aquela curtida, dar aquela fortalecida pro crescimento do canal. E é isso, um abraço.